Nós vamos respirando bem profundamente, mentalizando os guardiões no nosso lar, com muitas espirais, com muitas tochas, fazendo toda a proteção. E nós vamos buscando a nossa união com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, Maria Amélia, para que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo com todos os espíritos que estudam juntamente conosco, que possamos expandir o nosso cardíaco com muito amor, com muita fraternidade e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender a nossa evolução. Que seja uma tarde de aprendizado, fraternidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Pai João, sou espírita e não consigo mudar meus filhos. Sinto-me perdida e fracassada. O que fazer? Ó filha, não fica assim não. Tem uma frustração que está se tornando rotineira a quem desencarna orientado pelos princípios abençoados do Espiritismo. É o fato de chegar do lado de cá com um profundo sentimento de culpa por não ter alcançado o objetivo de salvar ou mudar alguém, considerando-se sem êxito na reencarnação, esquecidos de que esse objetivo está deslocado do verdadeiro, que é salvar e mudar a si mesmo. Ninguém, filhinha, reencarna para mudar o outro, e sim a si mesmo. Quando se fala em responsabilidade com os filhos, à luz dos projetos reencarnatórios, é necessário considerar que essa responsabilidade é limitada. Ela se restringe a orientar e não a se sentir responsável pelas escolhas de quem foi orientado, no caso dos filhos. É uma ilusão achar que podemos mudar alguém. Não temos essa capacidade. Podemos cooperar, incentivar, apoiar, mas mudança, esforço pessoal e os sentimentos alheios ficam a cargo de cada pessoa. Veja essa sublime reflexão que está no Livro dos Espíritos, questão 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. O merecimento dos pais está no esforço, a escolha de se desviar do mal é dos musanfinhos. Quanto ao fato da filhinha ser espírita, isso apenas lhe oferece melhores remédios na cura das suas próprias doenças e na amenização de suas dores perante a vontade de acertar com os seus entes queridos. Os anfinhos, que são pai ou mãe, desliguem-se dessa culpa que acha que são responsáveis pelas más escolhas dos seus filhos. Se vós me deu o seu melhor, não carregue sobre os ombros a culpa dos fracassos e deslizes pelos quais eles optaram. Isso não é amor. A culpa, necessariamente, não é um sinal indicador de erros, e sim de que vós me precisa rever crenças e princípios que orientam sua vida em relação a essas pessoas que ama. E aí ele ainda continua. A vida coloca um limite, mesmo entre pessoas que se amam. As más escolhas dos filhos não são de responsabilidade dos pais, e sim deles. Como pais musanfinhos, só vão poder fazer algo por isso até certo ponto. Depois o assunto pertence a eles. Porém, se vós me fica muito disponível e quiser passar a limpo a vida dos seus filhos, eles não vão crescer e aprender. Entenda a diferença. Pais que amam continuam sempre com responsabilidade com seus filhos, mas não são responsáveis pelas suas escolhas.
Apoie e incentive, mas oriente os seus filhos para que eles percebam que quem responderá pelas consequências das escolhas são eles próprios. Nós entendemos assim? Sabe que o meu filho, na época escolar, eu falava exatamente isso para o Rafael. E para o Arthur também falava, mas o Arthur era mais sossegado. Falei, se você... Porque ele era mais danado, o Rafael. Eu falava assim, se você tiver certo, veja bem o que você vai fazer. Se você fizer alguma coisa errada, você vai responder pelo seu erro. Eu não vou passar a mão na sua cabeça. Se você tiver certo, eu vou até o inferno brigar por você, mas se você tiver errado, você vai pagar pelo seu erro. Graças a Deus. Graças a Deus, quando ele pensou em fazer uma curva errada, eu lacei ele de volta e ele corrigiu o erro, o mau passo. Estava querendo entrar numa turminha errada, logo deu um jeito. Então, a gente, assim, esse fator dos filhos é uma coisa que, assim, que a gente acha que vai ter que responder até o resto da vida. E não é bem assim. A gente ensinou enquanto criança, a gente deu, né, todas as orientações. A partir de um certo momento, a vida é deles. As escolhas são deles, tudo é dele, livre-arbítrio. E se a gente tenta, é aquilo que ele fala, a gente não deixa crescer. A gente pode esse espírito. Então, que a gente reflita. A gente só veio para tomar conta de nós mesmos. A nossa única responsabilidade é essa. Mudar a nós O mesmos. mais incrível que pareça. Pai João de Angola, qual a minha missão aqui na Terra? Todos temos uma missão na nossa reencarnação, Muzanfir. Para o cumprimento dessa missão foi feito previamente um planejamento. A maioria dos reencarnados, por ausência de consciência e valores mais nobres, não participa ativamente desse planejamento. Há, porém, meu filho, um avalista do projeto. Quase sempre esse avalista é também o guia espiritual, embora isso não seja a regra geral. É sempre conosco a maior missão de nossas vidas. Mesmo que haja compromissos kármicos de aprendizado com pessoas de nossas relações, antes de tudo, voltamos a reencarnar para recuperar e iluminar o nosso próprio caminho, Muzanfir. Pense nisso, a fim de não se iludir com a velha doença que nos faz supor que viemos aqui na Terra para salvar alguém que não seja nós mesmos. Deu para entender? Não é mais a Valéria falando. Agora é o pai João de Angola. Dá para entender? Ou ele vai desenhar. Não, parece que todo mundo é missionário, né? Eu já digo, a gente não é missionário, galera. A única missão que a gente tem somos nós mesmos. Olha. A missão de espíritos puros ou elevados é diferente, viu, Fio? Estes costumam ter âmbitos mais coletivos e abrangentes, com comunidades ou até países, e que podem mudar os rumos de muitos fios. Entretanto, para a maioria de nós, a missão principal se resume em resolver nossas lutas pessoais, em salvar a única pessoa que podemos salvar, nós mesmos. Nós mesmos. É nós, é nós. Ô, pai. Não, assim, é muito interessante, né? Ele falou assim, existe, né? Mas é aquela coisa, eles são treinados, né? Aqueles que têm projetos coletivos. A gente sempre falava, quem é dirigente de escola, curso de médios e tal, a gente tem um fator de coletividade momentânea, no tempo que a gente está naquela direção, tá? Mas a partir do momento que a gente se afasta das direções, elas terminam, a gente perde a coletividade. Ali a gente tem um mentor próprio para aquele trabalho, né? Diferente de Chico, que tinha Emmanuel o tempo inteiro. Então, assim, a gente, na hora que a gente quiser clicar, somos nós mesmos.
Pensa assim, olha no espelho e bora, segue a vida. Para que o espírito alcance essa missão, é feito um planejamento no mundo espiritual junto à família, a familiares, parentes e membros da sociedade. Também pode ter planejamento para erguer obras ou realizar atividades que atinjam um número maior de pessoas. Mas esse planejamento não é a missão, é o caminho para cumpri-la. Deu para entender? Uhum. A gente pode até trabalhar, mas é o percurso, entendeu? Não é que a gente é missionário, mas é o caminho da nossa evolução. Foi desenhado, vou trabalhar com a coletividade para que eu possa desenvolver esse tipo de coisa. Formar família, educar os filhos, casar, fundar creches, escrever livros mediúnicos, fazer palestra, manter obras assistenciais, colaborar em projetos, formar em uma profissão, em outras formas de atuação social, são caminhos e não missão. Missão. Tudo vai passar e só vai ficar o que estiver dentro de nós, o que foi conquistado nessas vivências. Ninguém vai levar o diploma de bacharel de direito, de engenharia, ninguém vai levar nada disso. Ninguém vai levar que fundou centro, que fundou creche, nada, mas a essência daquilo que o trabalho produziu. Nossa missão é sair da reencarnação melhor que entramos, resolvendo nossos conflitos internos, aprendendo a viver uma vida com mais alegria e amor e ser um exemplo de retidão para o bem de todos os fios que Deus colocar em nosso caminho. Ai, Deus, a gente consegue? Tem uns que a gente não passa. Temos uma missão com a gente e com os outros. Temos uma missão com a gente e com os outros. Temos a oportunidade de ser úteis na missão que a eles pertence. Se der para fazer isso, filho, tá bom demais. Se der. Sim, se der. Se der. Não é ponto pacífico, é se der. Preto velho querido, não consigo perdoar uma pessoa com a qual convivo diariamente. Ajude-me a entender isso. Ô Fia, acerena sua alma. Perdoar necessariamente não implica em reatar relações como se nada tivesse acontecido. Perdão nem sempre significa resgatar a relação com o ofensor. Antes de tudo, perdoar é você. E resolver a dor emocional da ofensa. Isso só se consegue quando vós me entende qual a sua parcela de responsabilidade para ter acontecido o que aconteceu entre Muzanfia e o seu ofensor. O perdão é elaborado no campo do sentimento e, em muitos casos, quanto ao ofensor, não há o que fazer, a não ser conseguir estruturar um sentimento de respeito por ele e manter ele distante de sua convivência. Em outros casos, pode até ser que uma nova e mais cuidadosa relação possa ser iniciada. Cada história é uma história. Não se assuste com isso, não. Viu, Muzanfia, querida? Essa versão de perdão não é minha, é do Cristo, mas infelizmente não é ainda suficientemente divulgada e examinada nos ensinos de Jesus. A gente não interpretou muito bem, né, o perdão, né? A gente acha que a gente vai perdoar e vai subir do nosso coração e vai estar tudo certo. É assim ou não? Eu também já li no Evangelho como ele explicou aqui, que o perdoar é justamente, não é que você tem que reatar com a pessoa, voltar a ter ela próxima de você. Não, é respeitar, manter distância, mas você não ficar remoendo aquilo
dentro de você. Simplesmente do jeito que ele falou aqui. Eu tenho um caso assim, de uma amiga bem distante. Eu não desejo o mal dela, não quero mal. Já tomamos até café juntas com outras duas amigas. A minha amiga falou assim: é do fórum, inclusive, Virgínia. Pode convidar tal pessoa? Eu falei: pode. Nós conversamos tudo, assim, às 4, mas não é mais a mesma coisa, entendeu? Mas e assim, não precisa ser também, vamos dizer assim, nada pessoal, né? Assim, Sim. se a gente for conversar no dia a dia, né? Nada, banalidades, coisas que não te desrespeitem. Eu acho que assim, as pessoas sempre colocam muito assim, isso eu vejo, né? O espírita necessita perdoar. Ele precisa entender esse perdão e talvez perdoar a si próprio. Esse acho que é o maior trabalho, porque assim, a via de dois caminhos, não é de um caminho só. A via tem dois caminhos, tem o meu e tem o da outra pessoa. E o porquê que eu me magoei? Eu me permiti ser magoada? O que me afeta? Eu falo isso, gente, porque assim, eu vou dar meu exemplo. Quando eu soube do Guilherme, né, que eu estava lá com Covid, quando eu soube do Guilherme que ele vai ser pai e que ele não tinha nos avisado, é assim, a dor, qual era a dor? A dor era que assim, ele cumpriu aquilo que ele falou. Ele cumpriu. Então, era uma dor de decepção, de tristeza, sabe? De falar assim, poxa, aonde que a gente chegou, né? Qual era a necessidade de tudo isso? Estamos afastados, não dava para manter um respeito, sabe? Foi nesse sentido, né? E aí, em relação à pessoa que contou, na hora eu fiquei bronqueada no sentido assim, primeiro ela perguntou se nós estávamos bem, de tarde. E aí eu falei assim, estamos caminhando. E aí de noite ela veio e contou, né? Então, assim, tinha necessidade de contar naquele momento? Se todo mundo já sabia, já fazia, acho que ele tinha feito, eu não sei se teve chá revelação, eu não sei, gente, porque aí depois que eu soube, eu falei que eu não queria saber de detalhe nenhum, porque já que eu não vou fazer parte dessa loucura, que eu não vou ter saúde para isso. Eu falei assim, então estou abrindo mão mesmo. Mas se já, para que não dava para esperar mais uma semaninha para contar? Aí todo mundo fala assim, mas ela não contou para você, contou para o Sérgio. Gente, mas eu e o Sérgio, a gente vive junto. Exato. Né? Então, assim, eu tô dando o meu exemplo. Na hora eu falei assim, é uma via de duas mãos. Veio falar porque queria contar. Tá. Mas me trouxe uma dor enorme. Qual foi a dor? Foi a dor da decepção, a dor da tristeza. E com a outra pessoa era no sentido, não dá para fechar a boca e ficar quieto? Sabe? Português claro é essa. É isso. Necessidade de abrir a boca. Passou pelo o crivo das três peneiras, Sim. né? Teve a bondade. Era verdade? É verdade. Mas precisa ser agora, não dá para adiar um pouquinho? Já está de 4 meses. Então, uma semana a mais, uma semana a menos, não ia fazer diferença, né? Então é isso que a gente fala, a via de duas mãos. Mas em relação ao que eu estava falando, eu não guardo ressentimento, já foi, na época era, mas não fiquei remoendo isso dentro de mim, já passou, cada um está vivendo sua vida, já foi. Mas é isso, se tiver que encontrar, falo, já nos cumprimentamos fora daqui, mas não dá mais para a gente manter aquela amizade que a gente tem. E a gente trabalhava juntas, inclusive no mesmo lugar, mas já foi. Tem coisa que é aquilo que a gente fala. O cristal quebrou, vai ser meio complicado de colar. Ele Não pode fica colar igual. assim, não fica, mas o tempo até ameniza, se você não bota pressão. Agora, se Tá. você ficar pressionando, não vai dar, porque você vai estar sempre lembrando. O tempo, ele cura, ele alivia,
sabe? Se não Sim. acontecer nada, vai, que nem você já consegue tomar café. Não é que você vai levar para sua casa, mas você já toma um café, É. né? No meu caso, eu vou ter que tomar café. Vou ter que As tomar coisas vão café. se acomodar, Valéria. Vamos ter fé, que É, tudo vai Então, se assim, não, acomodar. no meu caso, no meu caso, eu vou tomar café, vou jantar, vou almoçar, vai estar tudo certo. Vida que segue. Vai. Eu tenho fé que ele vai Eu mudar. tô A hora falando que da nasceu o pessoa que nenenzinho. contou. Eu tô falando da pessoa que contou. Do Guilherme eu Da não tenho. pessoa que contou. É, da pessoa que contou. Mas eu tô Tá. falando assim, do Guilherme não tenho não, gente, ó, vida que segue. Eu tô naquilo que o pai Joaquim falou. Calma aí, eu criei, eu dei todo o amor, tal, É, livre-arbítrio. é. Deixa eu sim, a seguir minha vida. escolha dele, a escolha dele, e pronto. E eu tenho que respeitar, porque senão Sim, vira um inferno. Então é aquilo que, é, assim, o pai Joaquim fala uma coisa. Não é, ninguém encarna com um karma desse. Ninguém encarna, ele deixa bem claro. Não era kármico. São escolhas. é E aí a escolhas. gente escolhe, a gente aceita e toca a vida. A raiz da carência afetiva, capítulo 8. Olha, esse livro está indo rápido. É mesmo. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que lhe des combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Livro dos Espíritos, questão 913. E aí, como estamos com o nosso egoísmo? Cada um com o seu, né? É. Cada um com o seu. Vamos lá. Algumas semanas se passaram e os casos em andamento tiveram nítidos e felizes progressos. O que a gente pode tirar daqui desse capítulo 8? O que chamou a atenção? Acho que eu não consegui ler esse capítulo. Eu li o final do 7, já comecei a ler o de ontem à noite. Eu deixei esse. É, os próximos ele fala da Hilda, da Laerte, da Irene, né? Então, como que eles estão Estão saindo, né? se Quer ler um saindo? pouquinho? Ó? Quer ler Leio, leio. Hannah, Hilda e Isso, Laerte? vamos lá. Hannah já estava colaborando com pequenos afazeres na Casa da Piedade. Continuava seu tratamento para vencer o alcoolismo e a depressão e aguardava ansiosa a autorização para visitar seu lar. Hilda saiu do coma e, depois de alguns dias, em uma casa de repouso, acompanhada por familiares, retornou a Belo Horizonte para iniciar novos cuidados em sua vida, visando mudar o rumo dos acontecimentos que a infelicitaram. Estava bem disposta e tomava alguns sedativos de manutenção. Laerte se mostrava apático, mas com um humor menos agressivo após o tratamento realizado na reunião mediúnica. Tomava medicações diárias e dava claros sinais que desenvolvia um transtorno obsessivo compulsivo, TOC, em substituição ao quadro de controle e ambição que o perturbou. Ele aguardava uma melhora para iniciar um trabalho realizado pelo plano espiritual em ambientes sociais com amplas necessidades no campo da miséria, onde começaria suas primeiras lições de desapego e reequilíbrio pela expressão do afeto.
Irene, por sua vez, somente depois de algumas semanas, em uma tarde de segunda-feira, resolveu procurar a terapeuta, a doutora Sandra. Antes disso, tomou algumas medidas na vida, pois sua dor serviu de impulso a novos caminhos. Sua mãe, Dona Marília, havia nos pedido para acompanhar o caso mais de perto. Juntamente com Carminha, sempre prestativa, chegamos ao consultório e, para nossa surpresa, quem estava lá? Doutor Inácio. Ele também foi no psiquiatra, foi fazer uma Tem uma consultinha. coisa que ele fala assim que precisava também cuidar da cabeça dele, é muito engraçado. Ele não é fácil. Não, ele tem muito bom humor, assim, ele Muito, tem... é. Quem lê Doutor Inácio, pega os primeiros livros, assim, dele, você vai vendo. E aí é onde que a gente compara também com o Luiz Sérgio. A evolução do espírito, ele vai evoluindo, mas ele não perde o humor. Não, Ele não perde o humor. Ele sempre tem esse humor meio ácido. meio ácido. Doutor, o senhor não perde tempo. Vim fazer uma consulta com a doutora Sandra para saber como anda a minha cabeça. Quer dizer, é uma maneira também dele tornar mais leve as colocações, a orientação, né? Porque acabou todo mundo rindo, mas de uma maneira assim mais. É O porque problema é sério, as coisas têm que ser realmente, né, ser colocadas conforme a necessidade de cada um, mas a pitada de humor dele é interessante. Porque assim, né, o que ele fala, né? Nós espíritas, de uns tempos para cá, a gente criou santos, né? Como se a gente tivesse que virar santo. E ele, naquela época, ele fala: eu fumei, né? Então eu fumei até o resto da minha vida. Eu tinha dificuldades, né? Mas só que ele trabalhava, ele trazia esse amor, né? E a Isso. gente, às vezes, cria um monte de regras, né? Que é aquela coisa assim, gente, eu não estou dizendo, tá? Que tá certo, que tá errado. Eu acho que as pessoas que conseguem estão felizes. Mas assim, aí eu não vou comer carne, aí eu não vou beber, aí eu não vou fazer um monte de coisa. Mas tem tudo isso na mente. Sim. Não, e acaba criando uma frustração muito grande, porque gostaria, fica na cabeça, puxa, eu gostaria de comer. Ai, Eu como eu gostaria de gostaria. beber um pouquinho, É. né? Então, Né? E aí eu falo assim, que nem assim, um médico oncológico, né? Ele estava falando que muitas. A primeira coisa que todo mundo fala, tem que tirar o açúcar. E ele fala assim: poxa, eu vejo os exames do meu paciente. Né? Ó, tá falando de espírita, ele estava falando de paciente. Eu vejo os exames do meu paciente. Aí ele falou assim: posso comer um chocolate, um bolo de chocolate? Ele falou: pô, tá tudo ok, não tá com diabetes, não tá com nada. Eu libero. Aí ele falou assim: o câncer já tá lá, que nem quando eu conversei com a minha médica, eu falei assim: poxa, eu tô numa dieta extremamente restritiva. Ela falou assim: tudo bem, Valéria. Isso daria certo antes, quando você não tinha. Agora que você tem, eu falei assim: não vai adiantar de nada. Ela falou assim: não. Então, tudo bem, a gente, sabe? Então, você fala assim, às vezes você vai frustrando as pessoas sim, por causa sim, desse tipo de coisa. Não é que a gente sim. está fazendo assim uma apologia, vamos comer açúcar, vamos fazer isso, Hum, fazer aquilo. hum, Não, gente, mas às vezes, assim, se eu tenho vontade, o que eu quero? Vamos lá, vamos se permitir, né? Então, muitas vezes o espírita ele coloca aquela máscara, né? Que assim, é, não, 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 não. Mas é uma tortura dentro dele. Tem para outros sim, que não é uma tortura, que já conseguiram realmente vencer essa fase. E é isso que o doutor Inácio fala. Para é, ele fala assim: a gente tem que ter essa honestidade emocional. Para mim tá difícil. Para mim tá difícil. E ele sempre fala: para mim está difícil. Eu vou conseguir de uma outra forma, mas para mim está difícil. Mas ele trabalha de uma outra forma. Então, assim, é isso que eu falo. O que está difícil para gente?
E isso a gente não está falando para a gente sair, beber, fazer Não. nada disso. Não é isso que a Aí vai gente está dizendo. exagerar, não é? Exagerar. É, vamos lá, vamos fazer tudo que tem de... Não estamos falando nada disso. Acho que assim, tudo tem que ter o seu limite e a sua Medido. responsabilidade. Porque a gente vai responder por isso. A gente vai responder pelo mal que a gente faz. Seja com o nosso corpo, seja com as pessoas. Isso daí a gente já sabe, né? Se a gente semear vento, a gente vai colher tempestade, não vai ter jeito. Que mais? Sabe o que eu achei interessante nesse pedacinho? Que todo mundo ficou vendo a Irene, né? Assim, como que a Irene chegou, né? Toda bonita, toda arrumada. Ah, então tá ótima, tá linda, tá maravilhosa. Eu falei assim, ô Jesus, até nos livros. Até nos livros, você viu? Meu Deus, vamos parar, já são 6h01. 6h01, isso. Então, Vamos nós parar aqui. paramos. Olá, É, Irene, que Irene. bom revê-la. E diga-se de passagem, pela aparência, está muito bem, tão bela e bem disposta. A gente para aqui. Sim.